Esposa de pastor, né? Hoje é o dia das esposas. O pastor Tiago brincou que hoje a gente celebra o dia das duas coisas que mandam mais na gente, a esposa e a Bíblia, né? E é verdade, isso aí, elas que dizem, né? Mas graças a Deus pelas esposas que tanto nos ajudam, que são nosso auxílio, né? Elas não são pastoras, elas, claro, têm o chamado delas, elas não trabalham para a igreja da mesma forma que nós, mas com certeza sem elas o ministério não é possível. Nós louvamos a Deus que nos deram boas esposas, né, Rev Thiago? Graças a Deus. E a do Rev Patrick está chegando em nome de Jesus. Eu quero ler mais uma vez com você o versículo 14 do Salmo 19, que nós lemos no início da devocional, que conduz a nossa reflexão devocional dessa manhã. O versículo 14 do Salmo 19 diz: "As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu." Esse pequeno versículo aqui tem algumas palavras importantes, chaves, que eu gostaria de destacar. A primeira delas é a palavra, né? A própria palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. A outra palavra que eu gostaria de destacar é agradável. Que sejam agradáveis na sua presença. Ele faz uma relação direta entre esses dois termos, palavra e agradável. Ele diz que o desejo dele de agradar ao Senhor é pelas suas palavras e também pelo meditar do coração. São as duas formas com as quais ele deseja agradar ao Senhor. Todo mundo gosta de agradar. Todo mundo tem o desejo no fundo de agradar. Até aquelas pessoas que dizem, para mim não importa agradar ninguém, para mim eu sou autêntico, eu sou assim mesmo. Principalmente essas pessoas estão buscando, na verdade, agradar de alguma forma. Todos nós queremos agradar. A gente chega num lugar, a gente quer ser educado, a gente quer ser cordial, porque a gente não quer ser desagradável. Pelo mínimo da educação, a gente não quer ser desagradável. Não necessariamente agradar é bajular. A gente nem sempre quer agradar só pela necessidade de ser aceito, por um desespero social, mas minimamente, por boa educação, a gente deseja agradar. Ninguém quer chegar num lugar e ser taxado de inconveniente, de desnecessário, de alguém que não é bem-vindo ou alguém que é inadequado. A gente quer minimamente passar despercebido. Alguns gostam de passar mais percebido e outros menos percebido, mas a gente gosta de agradar. Alguns preferem agradar a si mesmos e chegam no lugar e fazem aquilo que lhe agrada. Faz aquilo que é melhor para si mesmo, que é mais confortável para si, fala com as pessoas do jeito que quer, de acordo com o seu próprio prazer, com aquilo que agrada a si mesmo. Mas a gente tem o desejo de agradar. Alguns gostam de agradar ao outro. Ele faz de tudo, inclusive colocar a si mesmo em último lugar e fazer coisas que talvez fossem inviáveis, impossíveis ou inadmissíveis a si mesmo, para que o outro esteja bem. Tem gente que se doa tanto para agradar, que anula a si mesmo, a ponto de se desvalorizar, de se desmerecer ou de se prejudicar profundamente e de maneira equivocada para agradar. Então a gente tem esse movimento de às vezes agradar a si mesmo, agradar os homens. Mas tem gente que agrada a Deus, que busca agradar a Deus. E essa posição faz toda a diferença. Parece que o verdadeiro equilíbrio não é nem olhar para um lugar, numa situação, chegar em um local e procurar nem agradar nem a si e nem ao outro. Mas o verdadeiro equilíbrio está em agradar a Deus. E como que eu faço isso? Deus quer que eu agrade a mim ou ao outro? A palavra nos ensina a nós servirmos ao próximo, não é verdade? Ela fala que nós devemos servir ao próximo. Ela não despreza a nós mesmos, mas ela também nos coloca no nosso próprio lugar. Paulo fala que ele não quer pensar demais de si mesmo, mas ele também não quer olhar para aquilo que as pessoas falam dele e tomar isso como parâmetro para que ele seja estabelecido. A nossa identidade deve ser estabelecida em Deus. Aquilo que Deus diz que nós somos é aquilo que deve estabelecer a nossa identidade. E a gente deve procurar agradar a Deus. E é verdade que muitas vezes, ao agradar a Deus, a gente desagrada a gente mesmo e vai desagradar ao outro. Porque às vezes o nosso próprio eu busca outros interesses, que não são os interesses de Deus. Às vezes o nosso prazer pessoal ainda está muito arraigado a coisas pecaminosas, está muito ligado a coisas que não são agradáveis a Deus. E a gente vai precisar lutar contra a nossa própria vontade para fazer aquilo que é agradável a Deus. E muitas vezes a gente vai chegar num lugar em que existe uma convenção social, uma prática costumeira, uma tradição que não tem nada a ver com os preceitos da palavra. E a gente vai precisar olhar para essa palavra
e dizer, ela é mais importante. Importa-me mais agradar a Deus do que aos homens. Mas aí ele fala das palavras e da meditação. É verdade que uma das maneiras mais fáceis de agradar alguém é através de elogios e bajulação. Mesmo alguém que você não conhece, os estudos aí comportamentais vão dizer que se você demonstra algum tipo de empatia, palavras gentis e afirma aquela pessoa de alguma maneira, ela vai se demonstrar naturalmente mais amigável a você. Se você começa a elogiá-la, se você começa a prestigiá-la, dizer, puxa, que roupa bonita que você escolheu, que cabelo bonito que você penteou, como você fala bem, aquela pessoa ela vai se sentindo mais confortável, mais amigável, e você vai agradá-la de alguma forma, né? A não ser que você seja extremamente exagerado e desmedido, aquela pessoa pode se constranger e se incomodar. Mas o elogio, a fala, é uma das coisas mais rápidas para você conseguir agradar alguém. Porque mesmo alguém que eu nunca vi, se eu presto um pequeno elogio, ela pode me devolver um sorriso, não é verdade? Eu não gastei muito tempo, ela não sabe se eu sou uma pessoa boa ou ruim, se eu tenho boa ou má intenção, mas aquela palavra rápida gera um efeito imediato na vida de uma pessoa. E a gente é bom de usar as palavras. A gente é bom de usar as palavras. Mesmo aquelas pessoas que falam, eu não tenho facilidade de falar em público, eu sou tímido, eu não converso muito bem, mas a gente pensa, e a gente pensa em palavras. A gente usa da linguagem constantemente. E às vezes a gente banaliza, inclusive, o uso das palavras. Quer ver um jeito que às vezes a gente banaliza o uso das palavras? Cantando. Cantando. A gente canta de tudo. Músicas fora e dentro da igreja, a gente canta. A gente aprende as músicas aqui da igreja, e se você, como eu, cresceu na igreja, tem muita música que você ouve aí há mais de 30 anos. E a gente canta elas. E a gente canta por costume. Começa a introdução, você já sabe até que música que é. E a gente simplesmente vai cantando. E as nossas palavras, muitas vezes, saem do nosso lábio de maneira banal, sem significado. A gente canta mais um hino, mais um louvor, mais uma canção, e a gente nem prestou atenção naquilo que disse. E às vezes a gente cantou, a começar em mim, quebra corações. E aí a gente fala coisas muito sérias e não fala com o coração cheio. Fala da boca para fora, como diz a expressão. A gente joga palavras para o vento. Às vezes a gente faz compromissos sérios numa canção e diz, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração com o Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aí o irmão não me dá bom dia e eu já fico aborrecido com ele. Não paguei o preço do bom dia que ele não me deu. A gente joga muita palavra no vento. A gente usa as palavras de maneira muito fútil, superficial. A gente não presta atenção no que fala. Mas as palavras, elas estão totalmente ligadas com aquilo que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. A palavra nos diz isso. E é por isso que o salmista, quando ele ora, ele diz que as palavras dos meus lábios, mas também o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Senhor. O Senhor não está pedindo que nós fiquemos o dia inteiro elogiando a Ele, bajulando Ele. Ele não precisa de bajulação. Ele também não está dizendo que a gente precisa louvar e cantar e ler a Bíblia incessantemente, todos os dias, repetidamente, o dia inteiro, né? Todos os dias sim, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ficar 24 horas lendo a Bíblia e que é isso que vai agradar ao Senhor. Que a gente ficar cantando o dia inteiro vai agradar ao Senhor. Mas que o nosso coração esteja cheio da sua presença e que todas as vezes que nós abrimos o nosso lábio, as nossas bocas falem palavras de vida. Derramem daquilo que o Senhor tem para compartilhar. Que a gente seja um instrumento constante, um rádio de Jesus, que quando liga o botãozinho, sempre sintoniza com o Espírito Santo e dá notícias de salvação. Fala de coisas boas, mas como a gente usa mal a nossa boca? Porque a gente tem um coração também sucateado, mal utilizado, mal preenchido ainda, muito pouco abastecido com a palavra de Deus, muito pouco abastecido com a intimidade com Jesus. E é por isso que muitas vezes a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração são completamente desagradáveis a Deus. E a nossa oração precisa ser como essa de Davi. Deus nos ajuda a ter palavras de vida, a semear paz, a semear amor, a abençoar a vida das pessoas, a não ser maledicente. A gente gosta de falar da vida alheia, né? Uma vez um amigo meu me confrontou com isso, ele falou, você já percebeu que todas as vezes que a gente deixa de falar de uma ideia para falar de uma pessoa, a conversa baixa o nível? E é verdade. Às vezes a gente deixa de discutir situações, visões,
ideias e começa a falar das pessoas. E a gente se torna maledicente. Fofoqueiro mesmo, né? Maledicente é uma palavra bonita para fofoqueiro. A gente se torna fofoqueiro, fala da vida alheia, gasta a nossa língua com aquilo que não é pão, com aquilo que não alimenta ninguém, e ainda joga isso sobre outras pessoas, corrói o coração de outras pessoas com as nossas palavras ácidas, maldosas. Muitas vezes a gente faz comentários desnecessários, mas tudo isso vem de uma meditação no coração também enfraquecida. A gente precisa melhorar o uso das nossas palavras. Mas eu quero lembrar você que isso não acontece de maneira aleatória. Por isso que eu li intencionalmente o Salmo todo, embora a reflexão seja especificamente no versículo 14. Mas o Salmo dá para a gente um vislumbre da fonte da meditação de um coração verdadeiro e de palavras agradáveis a Deus. Um coração verdadeiro que medita no Senhor, ele consegue apreciar aquilo que está ao seu redor e reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. O salmista inicia o salmo falando a respeito da natureza, do sol, do dia, das estrelas, né, dos astros lá no céu. E ele vai falando que aquilo tudo anuncia quem Deus é. São palavras não ditas pela natureza, mas que expressam tudo aquilo que o Senhor poderia dizer a respeito de si, enquanto Criador, enquanto Deus real, enquanto Deus majestoso. E nós podemos olhar à nossa volta e reconhecer o Senhor naquilo que Ele faz. O Senhor trabalha em cada pequena coisa. O Senhor não deixa de trabalhar nunca. Não tem nada sem intenção acontecendo. Cada um de nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor e cada situação ao nosso redor está sendo trabalhada. Aquilo que nós estamos vendo, que está aqui, aquilo que está ali fora, que a gente talvez consiga vislumbrar alguma coisa pela janela, e aquilo que está acontecendo lá na sua casa, que a gente não sabe como é que está lá. Mas tudo isso está sendo trabalhado pelas mãos do Senhor. E em tudo que Deus faz, a gente pode reconhecer a sua presença. E quando o nosso coração passa a contemplar aquilo que Deus faz, a gente começa a mudar a disposição do nosso coração ao perceber a presença de Deus em todas as coisas. E as nossas palavras também vão sendo mudadas por isso. Mas ela não muda simplesmente por um contemplar, por um observar, porque senão os naturalistas, né, que olham para a natureza e admiram a natureza e não necessariamente são servos do Deus vivo, já estariam muito bem. Teriam palavras sempre de vida. Mas o Salmo continua dizendo para nós que existe um complemento essencial para que as nossas palavras sejam transformadas. É uma primeira palavra, o Verbo encarnado, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e ela é que nos fornece o discurso correto, a palavra certa para os nossos lábios. Ela faz com que a gente olhe para essa natureza, contemple as coisas ao nosso redor e não sejamos confundidos em dizer que existe Deus numa árvore, Deus num animal e nos tornemos animistas, né? Que atribuem à natureza uma perspectiva divina. Não é uma mãe natureza, é a natureza criada pelo Pai que está nos céus. A natureza não tem vida em si mesma. Ela tem vida porque Deus concede vida. E é a palavra que nos diz isso. A palavra, então, ela direciona o nosso olhar, que contempla as coisas ao nosso redor e não se engana com aquilo que vê, mas conhece o Deus de perto, que criou todas essas coisas. E encontra nele restauração, na palavra de Deus e no Senhor, restauração para a alma, é transformado, salvo, e passa a ter um linguajar diferente. A palavra fala para a gente também de a gente não ter um linguajar torpe, ou seja, não usar palavras de baixo calão, palavras escusas, né, ruins, mas que a gente deve falar de uma linguagem com clareza também na hora de se comunicar. Aqueles que andam, então, na presença de Deus, contemplando a sua criação, mas que são guiados pela palavra de Deus, têm o seu coração transformado. E nós vemos a oração de Davi, ali no versículos 12, 13 e no 14 também. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quando nós andamos contemplando o Senhor, pela sua poderosa palavra somos ensinados. Não há espaço para soberba no nosso coração. E nós só podemos clamar, Senhor, somos faltosos, a sua palavra nos diz que as nossas palavras são ruins. Por isso calibra, acerta as nossas palavras com as suas, para que a gente possa semear a vida na vida das pessoas. Para que a gente possa abençoar, curar com as palavras. E que o meditar do nosso coração seja condizente com aquilo que a gente fale. Que nós não sejamos papagaios, que só repetem sem significado algum.
mas que nós possamos, com profundidade do coração, derramar palavras de vida sobre a vida das pessoas e ministrar palavras de vida para o nosso próprio coração. Ao lermos a palavra, para nós mesmos, estamos ministrando palavras de vida ao nosso coração. Ao orarmos ao Senhor e ganharmos intimidade com Ele, estamos falando palavras que agradam o coração de Deus. Que nós possamos, então, buscar palavras nos nossos lábios e meditação no nosso coração que sejam agradáveis, não a mim, não aos irmãos que estão ao nosso lado, não a nós mesmos, mas ao nosso Deus. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo mais uma vez. E nós continuarmos pedindo ao Senhor que aplique essa palavra ao nosso coração. Deus bendito, louvado seja o teu nome, pela sua palavra poderosa que fala conosco. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Que a transgressão do nosso coração seja dissipada pela poderosa palavra do Senhor. Que o Verbo encarnado, Jesus Cristo, se faça presente em nós e seja a palavra de transformação para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai querido, pronunciar palavras de vida sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos livra da linguagem maldosa, da fofoca, das mentiras, das palavras sujas, dos palavrões. Calibra o nosso linguajar, mas principalmente o nosso coração. Porque não adianta a gente aprender a falar bonito se o nosso coração continua empoeirado, sujo e lamaçado, cheio de coisas horríveis. Se as palavras que não saem da nossa boca continuam reverberando dentro do nosso coração, então de nada nos adianta. E só o Senhor pode limpar o nosso coração de ideias ruins, a nossa mente, o nosso coração de ideias ruins, de discursos empodrecidos, de palavras escusas. Só o Senhor pode fazer isso, porque só a palavra viva, Cristo Jesus, é que pode entrar no nosso coração e mudar por completo a nossa situação. Nos alcança também com humildade, assim como Davi pede aqui no Salmo, guarda-nos da soberba, Pai querido. Que nós possamos, ao olhar para a sua palavra, discernir as nossas falhas e sermos absolvidos delas pela mão poderosa do Senhor Jesus. Nós clamamos mais uma vez, Pai, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti e somente a Ti. Que nós possamos fugir de agradar aos outros, de agradar a nós mesmos, mas que a nossa fome e a nossa sede seja fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com